Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo Xavier da Mori e esse aqui é o Podcast D, onde eu recebo sempre uma dupla de pessoas incríveis para falar sobre um tanto de tudo. A gente vai falar sobre digital, a gente vai falar sobre design, vai falar sobre disrupção, IA, obviamente, não dá para não falar. E dessa vez eu tenho aqui comigo realmente pessoas que eu já tenho uma história longa aí de muito tempo trabalhando, conversando, conhecendo. Eu tô com o Fábio Esteves, tô com o Luiz Sobral, mas vou pedir para que eles se apresentem aqui. Pode começar. Fábio, conta aí pra gente um pouco de você. Obrigado pelo convite. Prazer estar contigo aqui, Sobral, também, te conhecer. Me apresentando, eu sou carioca, moro em São Paulo há 8 anos e minha vida foi toda no varejo, né? A gente se conheceu no Carrefour, num projeto gigante, a gente vai falar um pouco dele daqui a pouco. Então, fiquei muitos anos no varejo, liderei os maiores varejos no Brasil, Carrefour, trabalhei na Americanas, Marisa. Mas agora, nos últimos 2 anos, me encontrei na hotelaria. A gente vai falar muito disso aqui também. Hoje eu estou como CIO do Grupo Tauá. A gente vai falar um pouco também de como que toda a área de marketing digital está dentro desse contexto de tecnologia, como que isso funciona. Mas estou super feliz agora numa nova área e tenho bastante coisa para contar, para dividir aqui com vocês. Tá bom? Maravilha, vai ser muito bom. Sobral, conta aí. Boa, obrigado pelo convite, Léo. Prazer estar aqui contigo. Sou o Luiz Sobral, eu estou... no mercado fazendo 25 anos já esse ano, bastante tempo, e agora deu uma parada, inclusive, porque acho que era um bom momento para dar uma descansada, enfim. Mas passei os últimos anos da minha carreira, né, pelo menos os últimos 17 anos, né, trabalhando em projetos grandes de transformação digital ali, dentro da Porto Seguro e do Grupo Boticário. Enfim, e agora... Estou ansioso aqui para a gente falar um pouco sobre construção de times, enfim, sobre carreira, enfim, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Agradeço a sua pausa, porque esse daqui eu estou convidando faz tempo e estava difícil de arrumar a agenda, então que bom que você deu uma respirada aí para a gente poder conversar. Isso, então vou começar contigo então, Sobral. Você teve aí 2 jornadas muito grandes, né? Até não muito naturais, a construção de carreira de ciclo de 10 anos, se eu não me engano, na Porto, quase 11, 6 anos agora no Grupo Boticário, e sempre nessa coisa do produto digital, do design, não é? E você consegue... 17 anos, claro que muita coisa mudou, e aí eu percebo que se acentuou, principalmente no pós-pandemia ali, aquele 20, 21, 22, aquele desespero, aqueles times não crescendo necessariamente, mas inchando, certamente, não é? E como que você liderou isso ali no Boticário? Você era, até então, o líder de UX, né, de toda a experiência do cliente, e Boticário é um gigante, o seu time também era enorme. Como é que foi essa experiência ali, especialmente em pandemia, de construir um time e construir cultura de design ali dentro? Eu cheguei no Boticário com um time que não existia de UX, né? Eu fui contratado para tocar um time de UX, mas não existia um time de UX propriamente dito. Não tinha nenhuma pessoa de design dentro da empresa ainda, né? E coincidentemente, isso foi em 2019, e a gente começou a trabalhar um projeto grande de transformação digital lá já desde 2019. Então, no fim do dia, para o Boticário, a pandemia foi uma consequência que acelerou, mas era algo já muito previsto, já porque os investimentos começaram ali a partir de 2019. Né? Então, tanto que trazem um líder antes de ter o time, né? O que é um movimento, em geral, não é o que acontece. Tem aquele time que precisa de uma liderança e traz uma liderança. Perfeito, né? Perfeito. E aí começou a se formar um time de tecnologia. A tecnologia também tinha só 250 pessoas. Só. Usava... Não, mas... escala Boticário, exatamente. Chegou a 3 mil agora, né? Uau! Com um time de dados grande, um time de UX grande também, representando ali praticamente 4, 5% do corpo ali de tecnologia, né? E nesse período a gente começou a investir bastante por lá em todos os produtos e todos os canais, né? Então a empresa mudou bastante porque ela era muito fragmentada, né, por unidades de negócio. Então cada business unit ele tinha o seu time, cada uma cuidava do seu canal e ele tinha até concorrência dentro dos canais, né? E aí o Boticário começou a trabalhar no modelo um só grupo, e isso ajudou muito a gente a alavancar temas de tecnologia, né? Então agora o investimento maior agora também está sendo no B2B, então estamos crescendo times de B2B ali para desenvolver produtos para atender distribuidor, key account, enfim. E a consequência da pandemia para a gente foi uma aceleração muito grande ali na contratação.
de pessoas, né? De aumento de times. A parte boa disso tudo é que a gente conseguiu trazer gente de todos os lugares do país, Sim. né? Porque o Boticário, inclusive, é uma das poucas empresas que ainda mantém o modelo remoto. Então, isso trouxe uma diversidade muito grande para o time, diversidade de pensamento, né? Fazer com que as pessoas pudessem atuar em design ou em desenvolvimento de produto pensando... até localmente, né? Localmente, né? Porque, por exemplo, hoje a venda direta, por exemplo, é um super negócio para o Boticário. É um dos negócios mais importantes, um dos canais mais importantes para o Boticário. E você tem gente revendendo os produtos do Boticário dentro de todo o país, né? Então, né, como você conversa localmente, cada comunidade, especificidade, para o designer é muito importante ter esse cheiro, esse tempero, esse entendimento, né? Porque senão tranca um bando de moleque branco aqui na Faria Lima e acha que vai poder resolver problema do Brasil inteiro. Eu acho que não é bem por aí, né? Exatamente. É aí o conceito que a gente fala bastante de alteridade, né? De boa. você conseguir Perfeito. se colocar, mais do que se colocar no lugar da pessoa, é você vivenciar de fato o seu usuário, né? Então isso ajudou bastante a gente posicionar os produtos de uma forma mais adequada dentro do digital, enfim, e alavancar super os negócios da empresa, né? Que cresceu de forma vertiginosa, né? E qual o tamanho da sua equipe nessa última rodada? Você estava com quantas pessoas 200 pessoas. 200 designers? Entre designers e researchers, 200 pessoas. Tá em um bom time, hein, Fábio? Boa, hein? Conta aí pra gente como é. Você fez uma pergunta super interessante, Léo, falando da época da pandemia, porque acabou que você fez esse convite de vir aqui. A gente se conheceu nessa época, né? Então foi um período em que eu estava recebendo o convite do Carrefour para ser diretor de digital. E eu assinando o contrato, eu só imaginava como é que eu vou gerir 400 pessoas sem conhecer ninguém. Sem conhecer ninguém. Sem conhecer ninguém. E a gente acabou ficando, não sei se você lembra, acho que mais de um ano. Foi. Acho que a primeira vez que eu fui conhecer o time, e só os líderes, tá? Foi um ano depois de eu ter entrado no Carrefour. E foi uma época de muito desafio, mas muito aprendizado também, né, Léo? Porque cheguei com o desafio de mudar todos os canais digitais, né? A gente tinha que fazer uma migração para uma nova plataforma de e-commerce do Carrefour inteiro. E você lembra que a gente tinha uma frente de food, tinha uma frente também que era de marketplace. Isso. Então não era simples pensar nesse projeto e migrar um e-commerce inteiro e você refazer toda a logística do Carrefour de entrega. Mas também tivemos um desafio gigante esse que a gente trabalhou juntos, né? De construir o programa de fidelidade do Carrefour do zero. Do zero. E eu lembro que eu entrei no Carrefour, era início do ano, não lembro a data se foi janeiro, fevereiro. Foi por aí. E a nossa meta era fazer as duas coisas acontecerem, rodando bem e funcionando até a Black Friday. O varejo Black Friday, né? Você ano anterior você já está falando da Black Friday do ano seguinte. Então, e ali a gente também criou o conceito, pelo menos que o Moreno queria na época, né? Que era o Super App, que juntava o Banco Carrefour, mais o e-commerce, mais a cuponaria de varejo físico dos vários formatos, mais criar um programa de fidelidade. Mas uma mecânica do zero, que a gente construiu. Então, foi realmente legal. Foi um desafio super, super interessante para todo mundo que trabalhou nesses dois projetos. Mas eu acho que o grande aprendizado, buscando a tua pergunta, era como é que eu ia gerir todo esse time de forma remota. Se você já é líder dessas pessoas, talvez tenha sido um pouco mais fácil para quem teve essa oportunidade, mas você chegando e não conhecendo ninguém e trazer a tua cultura, né? Porque o líder... No remoto? No remoto, né? Porque o líder, para fazer a coisa acontecer, pelo menos da forma que eu acredito, é você tendo os que eu chamo seus negociáveis, né? E o time entender bem os seus negociáveis. Então, como eu vou passar esse negociável para o meu time? O que eu acredito que vai fazer tudo dar o resultado? Então, foi um desafio super legal. Acho que para os executivos que passaram por esse momento, foi um crescimento gigante, né, Léo? Não, foi incrível mesmo. E a Amor, especificamente, ela nasceu. Né? O primeiro dia da Amor é dia 16 de março de 2020. Que é o primeiro dia da quarentena. Sexta-feira 13, lembra que agora vai fechar? Então, a gente começou na quarentena. Então, a gente teve que criar o que eu chamo a tríade dos P's, né? 3 P's, plataformas, processos e pessoas que fizessem a gente existir, no final das contas, né? Porque a gente começa um negócio e dá de cara com a bendita da pandemia. Lembrando que o nosso modelo original, acho que vocês não sabem, nunca contei isso aqui também, mas a gente se esperava muito na Oliver, né, de publicidade do Reino Unido, que tinha acabado de entrar no Brasil, inclusive, e esse é o modelo de in-house agents, então criar estruturas in-house. Só que a gente fez um recorte para o mundo do design estratégico, né? UX, CX e tal. Então, o nosso modelo
era, pelo menos a proposta de valor original, era montar os times dentro do Boticário, dentro do Carrefour. Você lembra? Quando chegou lá, tinha o nosso time lá dentro. Aí todo mundo vai para casa. E agora, como é que eu faço? O que eu mudo aqui? Temos que se rebolar aí nos 30. Mas deu certo, né? Pô, tá dando. Certo, empreendedor sempre tá dando, nunca é definitivo. Sabe como é que é? Mas eu queria avançar um pouquinho aqui, Fábio, com você. Você fez essa carreira inteira aí no varejo, né? Você falou de Marisa, Americanas, Carrefour, só empresa gigante, cada um no seu segmento, cada um no seu mercado. E você agora está na hotelaria. Tem componente também de varejo ali, porque no final do dia, cara, você tem as reservas, as transações muito digitais, né, cada vez mais digitais, a experiência, acho que essa é a grande diferença, porque no final do dia não é comprar um produto e entregar, é pensar, planejar, reservar, experienciar, e aí sim a hora da verdade do serviço, e depois tem todo o residual de, puta, foi ótimo, não foi, como é que você cria novos ciclos ali e tudo mais. Como está sendo esse novo desafio de sair do varejão nervoso? Eu falo que o varejo não é curto prazo, é agora prazo. É agora prazismo. Não tem curto prazo. O curto prazo é 15 minutos. Como é que é agora essa dinâmica um pouco mais ampla? E também acho que queria te ouvir um pouquinho. Como que você, para além da lógica da transformação, da digitalização, de canais digitais e tecnologia, como é que é cuidar agora também de um pedaço importante de marketing, né? Acho que é uma coisa interessante para ouvir. Legal. A hotelaria, Léo, você falou super bem. A gente tem que... Acho que o grande diferencial... Também tem toda a questão de um varejo. A gente tem que vender, a gente tem reserva, a gente tem disponibilidade. E é como se a gente tivesse um produto perecível. Super perecível. Porque se eu não vender o quarto, não vendeu. Não, aquele produto, aquele serviço... Passou o dia, né? Passou o dia. Não adianta promocionar hoje o quarto de ontem. Não adianta. A receita já foi. Já foi. Mas tem uma questão super interessante da hotelaria, que a gente consegue... O cliente está ali. Né? O cliente está ali. Então, quando você repensa toda a jornada do que o teu cliente vai viver no seu produto, no seu serviço, e começa na compra, então aí já tem um pouco desse... Um pouco não, na verdade, um grande link com o varejão, né, que a gente chama dos canais digitais. Porque como eu consigo vender melhor para o meu cliente naquela primeira fase da jornada? E o grande ponto ali é que a hotelaria brasileira ela é bastante tradicional. Sim. Então eu vejo como um mar de oportunidade esse 1,5, 2 anos que eu estou no Grupo Tauá. Porque pela hotelaria ser muito tradicional, a gente vai falar um pouco da viagem que o grupo de hoteleiros fez para a China agora para conhecer o que eles estão fazendo lá fora. Você vê que tem muita coisa legal que a gente pode trazer para o nosso consumidor aqui no Brasil. Então, acho que a primeira etapa, quando você pensa na jornada do cliente dentro da hotelaria, é como que a gente repensa essa forma dele comprar mais fácil. Uhum. E tem mais informação. Tem uma complexidade, né? No final das contas. Tem uma insegurança, porque é tanta coisa para escolher, no final das contas. É o quarto, é o pacote, é a data específica. Tem uma complexidade, tem uma ansiedade nesse processo de decisão, né? Tem uma complexidade, e aí já vou fazer o link antes de terminar a primeira resposta. Vou fazer o link com a área de Martech que a gente construiu dentro do Grupo Tauá, né? Que o Martech, a gente está misturando um pouco do marketing digital com a área de tecnologia. E o porquê que no Grupo Tauá a gente construiu isso dentro da minha cadeira de CIO. Isso. Né? Que é uma cadeira de tecnologia, geralmente o Martech está dentro debaixo do CMO. A gente viu muita sinergia nessa primeira etapa de como a gente faz o cliente escolher a gente. Boa. Né? E para a gente conseguir fazer o cliente nos escolher, porque ele tem muita opção. Né? Hoje tem muita opção de resorts no Brasil. Mas a nossa ideia é te conhecer bem. Né? Então... Isso é uma vantagem que a gente tem na hotelaria quando a gente olha para o setor de digital do varejo. Né? Eu tenho muita informação do nosso consumidor, então, do cliente que foi, hábito de compra. Eu sei quem você foi, com quem você foi. Quanto tempo você ficou, o que você comeu, o que você não comeu. Eu sei o que você comeu, a hora que você comeu. E importante também, que eu vou falar um pouco do que a gente está fazendo, é onde você dentro do resort consumiu aquele item. Então, bom. Eu sei que hoje que o Léo, na piscina... Encosta na piscina, passa o dia inteiro na piscina. No domingo... gosta de tomar suco de laranja, né? E a filha dele gosta de comer o picolé de morango. Então, isso eu já sei. Isso eu guardo automático quando você compra. Então, isso é muito rico para a gente na hotelaria. Né? E aí a gente tomou essa decisão do Martech estar dentro de uma cadeira, debaixo do guarda-chuva de tecnologia, justamente porque eu queria melhorar essa primeira etapa, que é te ajudar a comprar. Né? Fazer você conhecer melhor o resort.
Então, com toda essa informação, eu consigo, se eu entendo você melhor, eu sei como o que eu te envio e como te acionar melhor, né? Quais gatilhos vamos fazer? Eu vou voltar. Vamos fazer você voltar. Bacana, exatamente. Nossa recorrência hoje no Grupo Tal é de 50%, é uma recorrência altíssima, né? Então, voltando para a primeira pergunta, né? A gente está olhando toda essa jornada e a primeira etapa da jornada realmente são os canais digitais que a gente está desenvolvendo, né? A gente vai falar um pouco disso aqui também, Léo. A gente está fazendo muita coisa com inteligência artificial, né? Então, a gente está tentando ser pioneiro na hotelaria aqui no Brasil. E a segunda etapa do que tem na área de hotelaria, diferente do varejo, o cliente está ali. Né? Isso é muito bacana mesmo. O cliente está ali. Mas sabe, esse ponto de Martech estar mais próximo de tecnologia, eu acho que é uma tendência super relevante. Faz muito sentido. Faz, enfim. No Boticário funciona dessa forma. Sim, que legal. Lá o RH também está com tecnologia, não é? Essa liderança estava, pelo menos pessoas estavam com tecnologia, continua ainda não? Não, mudou. Mas esse era um movimento que eu achava interessante também, viu? E foi um movimento importante também para trazer um pouco mais de humanidade para a tecnologia. Exatamente. Mas acho que o ponto aqui de Martech estar dentro de tech é relevante no aspecto da seleção da melhor ferramenta, no melhor tratamento de dados que você vai ter, né? E ao mesmo tempo você traz para dentro de tecnologia uma responsabilidade mais conectada com o negócio. Né? Antigamente, né? Sei lá, lá na Porto Seguro, eu estava dentro da estrutura de marketing. Isso. Né? E a gente desenvolveu coisa pra caramba lá. E cheguei até a ter desenvolvedor dentro do time uma época lá. Porque os primeiros aplicativos que a gente desenvolveu internamente, inclusive, depois de desenvolver contigo lá os aplicativos para Windows Phone. Cara, a gente fazia... Windows Phone, BlackBerry, a gente fazia tudo, cara. Windows Phone. Java to Mobile, J2ME, era dura a nossa vida. Tá vendo o desenvolvedor? Se eu cair no Android, iOS, né? Frameworkzinho de desenvolvimento, vem desenvolver J2ME pra você ver como é que é. É verdade. O primeiro desenvolvedor iOS da Porto estava dentro do meu time. Olha que legal. Enfim, isso por quê? Porque o marketing entendeu que precisava evoluir as temáticas de digital naquele momento lá. Estamos falando de 2008, 2009, 2010. Tá? Mas à medida em que a tecnologia começou a assumir mais essa frente e se conectar mais com o negócio, trazer produto de fato, né, para dentro de tecnologia, isso ajudou muito as empresas. Né? Você vê o resultado do Carrefour desse ano, acho que é um dos principais resultados de varejo, né, desse ano, do 2024. Então, potencialmente se dá pelo trabalho que você fez lá dentro de tecnologia. Ganhando protagonismo, acho que essa é a coisa importante, não é? Sempre tem a TI institucional e a TI de produto, né? Como em geral se divide aí nas companhias, muitas vezes até embaixo do mesmo chapéu e tudo mais, mas tem essa divisão, e essa institucional muito servindo, né? Muito servidora, muito uma área que todo mundo é cliente ali dentro. E aí, quando você tem as áreas internas, sua principal cliente, você perde o olho do negócio, é inevitável. Então, quando você ganha esse protagonismo e vai pensar em produto, a TI de produto, cara, você vai ter que olhar para o cliente, né? Para o teu usuário lá na ponta, não é? Para o teu consumidor. E aí muda, inclusive, o perfil de profissional que você tem que ter lá. Com certeza. E acho que isso é muito valioso na medida em que você passa a ter um olhar para como é que eu construo um time, sim, com robustez tecnológica, mas com uma capacidade de exercitar. E aí a gente vai falar muito sobre métodos de design, porque design não é sobre pintar e colorir tela, certo? Design é sobre... Para mim, design está em tudo, ou deveria estar em tudo, e as companhias deveriam funcionar de uma maneira geral sobre uma lógica de processos de design, né? Eu vou descobrir alguma coisa, depois eu definir o que eu tenho que fazer, depois eu desenhar, depois eu desenvolver, depois eu testar, continuar e tudo mais. Então, acho que tem um desafio interessante desse protagonismo. E eu quero ouvir de você sobre a tecnologia, mas também depois de você sobre o design mais estratégico também, deixando de ser o... Menino, pinta essa tela aí para mim e vamos ver como é que faz. Eu quero ver um pouco de vocês, esses protagonismos aqui que vocês foram ganhando aí. E o interessante é que a gente, quando falando dessa questão do protagonismo na área de tecnologia, e a gente não ser uma... Eu falo muito isso em todos os lugares que eu passo para os times, tá, Léo? Assim, a gente não quero que a gente seja visto como uma área de custo. É a pior coisa que pode existir. É óbvio, toda a operação que existe dentro de uma área de tecnologia é super importante. O hotel, nesse caso meu, tem que funcionar, né? Tem que ter Wi-Fi por evento. Isso é tudo super importante. Então, para o time da operação, eu falo, vocês são super importantes. Só que até a gente aqui da operação, essa vertical, a empresa não pode nos ver como custo.
Então, no Grupo Tauá, dando um exemplo desse que é o mais, né? Como é que transforma operação em negócio? A gente, no Tauá, para os eventos, a gente vende o Wi-Fi. Boa. Né? Então, tem links dedicados de giga para um evento grande. Um Boticário quer fazer um evento em Atibaia. Então, tem um link só para vocês. Fizemos muitos, né? Eu sei, a gente fez muito. E a gente vende isso. E essa ideia de trazer toda uma reestruturação para garantir um bom serviço de Wi-Fi, que parece ser simples, mas quando eu tenho 2.000 pessoas embaixo de uma antena, não é simples. Né? Tem toda uma questão técnica para fazer isso funcionar. Funcionou muito melhor esse último agora, em março. Muito obrigado. Vocês viram já, como solto aqui nesse podcast. Como solto aqui. Então, o time de tech é responsável por essa venda. Boa. Junto para de eventos. A gente que é o... Toma linha de frente, né? Não é suporte somente, né? Isso é legal. Então, a gente já pagou o projeto de reestruturação com os eventos que a gente está fazendo. Muito bom. A área de Martech hoje no Tauá, isso é super legal, Sobral. A área de Martech, ela é responsável pelas maiores campanhas. Então, Black Friday, Semana do Consumidor. A área de Martech puxa essa liderança. E é super interessante... As nossas campanhas no Tauá, quando você olha, a gente colocou o time para fazer atendimento com a central de reserva. Olha que bacana. Para entender vida real. Vida real. Como é que você atende uma fila de 50 pessoas querendo comprar e com as ferramentas que eles têm, com 5 telas diferentes. Porque vamos falar a vida real, como ela funciona. A vida como ela é. A área de vendas usa 5 RPs diferentes para conseguir fazer uma venda, que é um projeto que a gente está tentando unificar agora. Então, eu acho que o grande desafio nosso te respondendo, Léo, é como é que a gente, para ter esse protagonismo, a gente tem que se colocar como protagonista. Isso. A gente não pode se deixar ver como custo. A gente tem que ficar, quando alguém falar que você é custo, você tem que falar, não, eu sou custo. Perigoso. Perigoso ser perigosíssimo. Custo. Ser custo é perigoso. Então, a gente tem que, como que eu, dentro da minha área, consigo agregar valor para o negócio, consigo dar ideia, trazer solução, vender serviço, tá na ponta nos hotéis. O time de tech hoje do Tauá, ele tá rodando os hotéis. As lideranças não podem ficar em casa. Isso é muito bom. O pessoal até fala, mas Fábio, esse teu time, você tá no resort. Eu falei, não, a gente trabalha no resort. Vem comigo então, vamos lá. Comigo. Vamos lá no resort, vamos ver como é que é. Mas eu acho que o protagonismo é isso, tá, Léo? A gente se colocar como tecnologia em todas as verticais, como solucionador de problema e trazer receita para a empresa, independente da área que você está trabalhando. Perfeito, muito bom. Conta um pouco do design. Assim, você é um cara que vive há muito tempo. Eu estava lá, voltando lá em 2007, 2008, eu estava fazendo os primeiros aplicativos com você lá na Porto. E fizemos cada coisa maluca também. A gente fez um Waze. Né? A gente fez um Waze que tinha... Lembra que a Porto tinha ali todos os carros, né, com os equipamentos, e no limite o que acontecia é que você tinha em tempo real por satélite o deslocamento de milhares de carros. Legal. 150 mil veículos monitorados. Então, no limite, você tinha uma base infinitamente maior que a do Waze, porque você sabia o deslocamento em tempo real. Então, assim, era um Waze. A gente criou um Waze, no final das contas, em 2008, 2009. Olha só que maluquice. Então, desde muito cedo, você está pensando no produto digital, entendendo esse papel, né, de quem pensa produto, de quem pensa o design. Como que design veio ganhando protagonismo, não ganhou ainda? Quer dizer, como que você vê essa história e como é que faz para se entender o design como muito mais um processo e uma cultura e menos como uma função entregável? Eu acho que isso vai variando de acordo com a maturidade das empresas. Total. E dentro do próprio Boticário, por exemplo, a gente tem processos mais maduros, processos menos maduros. Processos mais iniciais, enfim. Às vezes é um pouco mais complexo você vender o papel ali, né, do design. Processos muito mais maduros, por exemplo, de temas que foram se desenvolvendo desde lá de 2019, a conversa é outra nesse momento, né? Porque e é uma empresa com várias empresas diferentes dentro, né? Então, a Porto também era assim, né? Também assim. Muito verticalizada, muito selada. A Porto também era assim. Mas a gente conseguiu, com o passar do tempo, mostrar que através de pesquisa a gente conseguia ganhar tempo e trazer mais valor para o desenvolvimento de um determinado produto. Teve um produto financeiro que a gente desenvolveu, por exemplo, lá na Porto, que a gente começou a fazer as primeiras ondas de design sprint. Por um lado, para acelerar o processo, porque a gente via também que o excesso de stakeholder fazia com que a gente levasse muito mais tempo, por exemplo, a aprovar o final, que é a tela, né? Que a gente nunca quer falar da tela, né? Mas... A gente tem que falar da tela, né? E tinha muito pessoalismo, enfim, tinha um processo muito... muita subjetividade, muita né? subjetividade, o gosto do stakeholder, né? O caminho do rei, né? Enfim, então a gente conseguiu colocar todo mundo dentro da sala para fazer
os primeiros processos de design sprint lá em 2016, mais ou menos. Então. Mas você vê o tempo que você leva para isso, né? Então, lá em 2008, a gente já ia desenhando tela e já ia entregando. Já codando e vamos embora, exatamente. Aí o processo começou a melhorar, começamos a fazer pesquisa, começamos a trazer gente para dentro de casa, criamos um laboratório lá dentro de usabilidade, tinha uma sala espelho lá dentro para trazer cliente, corretor, usuário interno também, porque a gente fazia os produtos internos ali, intranet e tal. Então isso foi ganhando espaço, né? No Boticário, nos últimos anos, eu acho que ficou mais consolidado o papel ali. Todo mundo sabe principalmente o que o Product Designer faz. E que não existe uma squad sem um Product Designer. Né? Então, a tríade ali ela é essencial. Né? Produto design e engenharia. Isso é tido como padrão para você ter uma squad. Não já é meio que negociável. Né? Óbvio que você começa a otimizar o modelo de atuação, né? Porque nem sempre você vai precisar de um designer. Você está falando de um produto que é muito mais back-end do que front. Perfeito. Você precisa resolver problemática, sei lá, uma implementação do SAP da vida, tal, você não vai precisar de um designer dentro da squad, você vai precisar de produto e engenharia. Né? Mas o designer geralmente entra ali até para ajudar, né? Porque a gente sabe que nem sempre esses produtos de prateleira trazem a melhor experiência ou trazem a melhor especificação. Né? E não tem um produto plug and play também, né? Aperta um botão, está funcionando, não vai. Não tem. Então, e a gente viu muita área que era de negócio ou canal de venda, enfim, ou de produto, mais do produto em si, né, do físico, né? Trazendo o time de UX também, provocando mais para estar junto, principalmente em momentos iniciais de mapeamento. Então, esse modelo ganhou força. Todas as empresas são assim? Não acredito, né? Mas esse modelo ganhou muita força por lá. Tanto que o UX virou uma diretoria lá em 2022, né? Enfim, cresceu, criou mais responsabilidade e tal. Teve mapeamentos que foram feitos por lá que identificaram movimentos diferentes de jornada da consultora de loja, né? Porque todo mundo acha que a consultora chega na loja, entra na loja para trabalhar, atende um cliente, o cliente paga, o cliente vai embora e próximo cliente. Simples. Uma jornada super linear. E a gente viu que, através de pesquisa, indo a campo, né, indo a campo em mais lugares do Brasil, né, do que simplesmente só ficar aqui em São Paulo, Curitiba, tal, né, que é onde tinha a maior concentração de time. E começou a entender que, de fato, não tinha uma jornada linear, que a gente precisava criar um modelo para simplificar a jornada delas, né, porque a consultora de loja sofre também no dia a dia, porque ela precisa montar o planograma, precisa, às vezes, limpar a loja. Se é uma loja de rua, às vezes, ela vai até a calçada. Vai a calçada. Né? Então, aí, você começa a descobrir e a gente indo a campo... Só indo a campo você vai descobrir, isso não tem jeito. Né? Em 2021, por conta de estar todo mundo em casa e muito processo fechado, a gente criou um modelo também de sala espelho virtual. Né? Muito bom. Então começou a trazer as pessoas para discutir de forma virtual, fazia depois do horário ali, umas 6, 7 horas, trouxe consumidor, trouxe revendedor, a consultora de loja, ali que a gente descobre que ela não tem a jornada linear, que tem gente sofrendo já de saúde mental, de problemas de saúde mental já, né? Enfim. E é muito interessante porque a gente começou a dar a exponencialidade para a pesquisa. Porque era transmitido ao vivo, cada um podia entrar lá, pegar a sua pipoquinha lá no fim do dia tal, e assistir uma pesquisa direto com o usuário final, né? Que é um termo que é bem utilizado lá no grupo, que é gastar sola de sapato. Tem que, como não dava para muito ir a campo, a gente criou esse modelo. Tal. E o legal é que nesse momento que o método, não é? Ele se mostra a favor do negócio e, acima de tudo, a favor de eliminar a subjetividade, né? Eu digo isso muito pro meu time. O método pelo método acaba virando, às vezes, uma coisa meio entrópica, assim, gera muita confusão e tudo mais. Mas quando você usa o método de maneira mais adequada, estruturada e a seu serviço, ele vai tirando a subjetividade, vai tirando o pessoalismo, vai tirando eu acho, porque, veja, bom senso, a princípio todo mundo acha que tem. Né? Um ex-chefe da minha esposa dizia que paga-se muito bem por bom gosto e bom senso. O que ele tem toda a razão. Mas todo mundo acha que tem bom gosto e bom senso. Né? Pô, puxa esse pra lá, desenha daquele... Então tem uma dor aí. Então o método ajuda muito nesse aspecto. Eu vou fazer um salto pro futuro aqui agora com você. Sei que a gente falou um pouco sobre a sua ida para a China recentemente, um espelho ali pro futuro. Abraço pro Paulão Méliga que teve contigo lá. Sim.
daqui a pouco eu chamo ele para estar aqui com a gente, ali da Atrio Hotéis. Como é que foi lá a experiência de passar 3 semanas para aprender, investigar e se inspirar com a indústria hoteleira e com o país, né? No final das contas, vocês foram para Xangai a princípio Xangai. e depois... Fomos para Xangai. Xangai. Sim, ficamos em Xangai, Léo. E são vários pontos, né? Eu acho que o primeiro ponto é o cultural. Você chega na China e a gente tem uma visão de que é um país super exportador, e com certeza, né? Um dos países que mais exporta no mundo. Só que conversando, a gente visitou algumas feiras também, né? Feiras de hotelaria em específico. Sim. Então, produtos de hotelaria, uma de tecnologia para hotelaria e outra feira de itens de hotel. Lençol, sabonete, tudo que um hotel precisa. Legal. E aí, quando você vai numa feira dessa, você tem um stand que vende sabonete, mas é um stand com 5 andares. Esse é o tamanho das feiras da China. Vamos ver sabonete. Vamos ver lençol? É um stand de 5 andares, só que do tamanho da Expo Center de São Paulo, que vende o lençol. São napoleônicos, né? É um negócio gigantesco. E quando fala de tecnologia, é a mesma coisa. Assim, robôs hoje, estava comentando antes de começar aqui, né? O robô na China, nos hotéis, é commodity. Então, assim... Robô para fazer o quê? Para fazer delivery. Então, hoje, se você é um hóspede do hotel e você pede comida por delivery, um iFood da vida, o entregador não vai mais no quarto e nem você desce. Tem um robozinho leva lá na recepção que ele chega... Acabou o sabonete. Acabou. O robozinho leva o sabonete para você. Leva o sabonete. E aí o robô, o legal é que ele sobe, ele vai até a tua porta e aí ele liga pro teu quarto para avisar que ele tá na porta. Ele não chega a bater na porta, mas ele te liga. Mas ele liga. Aí você atende, aí a voz em chinês, né? Eu fiz o teste, não entendi o que falou, mas eu vi sabia que era o robô. E ele, pelo que me contaram, né? Ele fala que tá na porta com o teu produto para você abrir a porta. E com um código. Então aí você abre, bota o seu código, levanta a tampinha, pega o produto. Pega e ele vai embora. Então, isso lá em todos os hotéis já está funcionando, né? Que demais. Só que aí você entra um pouco nessa base de como trazer isso para o Brasil, né? É o que a gente foi fazer lá, né? Tentar aprender e trazer para a hotelaria aqui no Brasil. Mas aí você começa, quando você mergulha a fundo e pergunta, mas como eu levarei isso lá para o Brasil? Ele fala, não, esse robô é super legal, mas os hotéis aqui na China já são construídos para ele. Claro. Então, se você vai trazer isso para o Brasil, você tem que mudar o elevador, porque ele vai para um andar sozinho, né? Ninguém aperta o botão para ir para o 5º andar. Ele entra no elevador e o elevador sobe. Então, você teria que adaptar os elevadores no Brasil. Ele não consegue ir numa inclinação muito grande, não pode ter muito espaçamento acima de 2 centímetros no chão. Imagina, nossos hotéis aqui. Nosso resort. Nosso resort gigante, que parece uma cidade, Atibaia, que tem 800 quartos. Então tem essas questões ainda para essa tecnologia vir para o Brasil, mas eu acho que é inevitável, vai vir. Eu vi uma padaria tentando fazer isso com um robozinho de atendimento. Robô. Nossa, mas dava tanto pau ali. O robô começava a cantar parabéns no meio da padaria. Mas vai chegar, né? Vai chegar. Assim, eles estão testando, né? Mas eu acho que é um caminho... E culturalmente, um ponto interessante quando você acaba... Nas feiras, a gente conversou com muito empresário, muito executivo, muita gente de hotelaria também. E o interessante é que ninguém fala inglês. E a gente ficava perguntando, mas Xangai é São Paulo da China, né? A cidade de negócio. A gente imaginou que as pessoas falassem inglês, pelo menos nesses ambientes mais de negócio. Feira, né? De negócio, claro. No hotel as pessoas não falavam inglês. Né? Tinha uma atendente, geralmente, que falava, recepcionista, e mal. E tecnologia resolve isso? E aí, qual é o interessante? Aí eu perguntei, mas por que ninguém fala aqui? Ele falou, não, a gente acaba não falando porque a China, 90%, 95% da nossa produção, tanto de tecnologia quanto de insumos, é para o mercado interno. Então acaba que a gente 1,5 milhão de pessoas é um bom mercado interno. E a gente, que foi fazer essa visita, né, o grupo hoteleiro que foi, não tinha essa visão, né, cara? Então acho que culturalmente isso é super interessante. E de tecnologia, de novo, né? Eles acabam que eles têm tudo centralizado. Eles usam o WeChat, né? Que é o super app da... É o super app da vida. Esse é o super app mesmo, né? O cartão de crédito plástico nem funciona, né? Você tem que botar no chat para conseguir comprar as coisas. O WhatsApp, é tudo lá. É tudo o WeChat. É o super app da vida deles. Então, acho que foi uma viagem super interessante para te ver onde que a gente vai chegar um dia. Eu só acho que eles têm uma caminhada ainda para chegar lá, né? Porque tudo lá já é construído pensando que já tem que nascer com o robô funcionando. Verdade, Aqui a gente ainda tem que ter um caminho para chegar. O nível de avanço deles é muito grande, né? Sim. Eles estavam falando lá em 2017 já de cidade sem dinheiro, né? Exato. E não tem mesmo. Não tem mesmo. Mas, tá vendo? Mas já são 8 anos, né? Falando disso, né? Isso que a gente teve notícia, né? Talvez fosse bem
bem antes, né? E o WeChat, turista usa. Eles não usam. O pagamento é facial ou com a palma da mão. A interface mais pessoal, né, é o seu dedão, né? É só digital, no final das contas, né? Continuando nessa coisa do futuro, o Google lançou, ou pelo menos comunicou na semana, lançou, né? Está em beta, semana passada, o Stitch. Vocês devem ter visto, obviamente. Para quem não viu, é assim, gente. Você chega lá no Stitch, é stitch.google.com, algo do gênero. Você faz um prompt. Quero criar um app de hotéis. Inclusive, até o exemplo que eles dão no videozinho de hotel. De hotel para fazer reservas de um resort, não sei o que lá. Manda o comando, ele já começa a rodar lá 1 milhão de telas. Aí você vai dando mais prompts ali. Põe um botão de busca aqui em cima, põe um botão de busca embaixo, põe um seletor de data, não sei o que lá, já exporta para o Figma, já componentiza e já manda para codar. 5 minutos. O que você pensa disso? Você que está desde você pegou Photoshop, aí pegou Sketch, pegou Figma. Como é que faz essa coisa? Page. Front page, exatamente. Agora é só falar. Em 98, lá, quando eu fiz o meu primeiro site, foi em 98. Eu fazendo Notepad, né? O que acontece com o designer nesse momento? Ou até com. E depois eu vou falar da Anthropic, que também o CEO falou que, hoje o Nubank anunciou essa semana que 30% do código já é feito por robôs. O CEO da Anthropic falou que em 12 meses 100% será feito. Todo mundo quer matar alguma coisa ou alguma profissão, alguém todo dia. Né? Você entra lá no LinkedIn, é hippie, alguma coisa. Todo dia tem um hippie. Mas, ao mesmo tempo, são mudanças também exponenciais. Como é que você enxerga esse futuro para o designer, para o pensador de produto, de solução de negócio? Como é que é? Eu acho que o pensar ainda do ser humano, né? Do pensar no humano, não vai deixar de existir. Então, acho que a gente vai ter que se adaptar. Né? E tudo isso eu acho que gera mais produtividade no fim do dia. Eu prefiro encarar a IA como um meio, né? Como um propulsor de produtividade para os times do que algo como substituir um time. Eu acho que a gente vai conseguir começar a entregar mais no fim do dia. Mas você pode substituir tarefas, mas não necessariamente o time, não é? E o time to market, por exemplo, de um lançamento de um produto. Então, assim, numa sprint que se você conseguia fazer, sei lá, uma área de um aplicativo nova, por exemplo, você entrega 3 dentro de uma sprint. É isso aí. Então, você acelera, você consegue iterar mais, tal, enfim. Acho que ainda a interpretação do sentimento do usuário, ou o fato de fazer as boas perguntas, ou até de fazer esse ajuste, né, porque além das alucinações das IAs, você tem também a adaptação daquilo que é entregue. Ele não entrega 100%. Né? Mas eu acho que é um movimento de acelerar muito importante. O próprio Figma, agora no último Config, também trouxe bastante movimento já conectado com o IA. A gente estava ali numa tendência também de conectar isso com o Design System, né? Enfim, e facilitar o dia a dia do designer, né? Porque é importante, não só do designer, também como do desenvolvedor. Então, as ferramentas de engenharia também ali já estão avançando bastante nesse sentido. Mas, de novo, a gente só vai conseguir interpretar aquele problema lá que eu comentei da consultora se eu tiver alguém que souber fazer a pergunta certa, que souber interpretar bem aquela pergunta. A variação de tom da resposta, né? Maior criticidade ou não. Pode ser que em algum momento tudo se interprete e tal, enfim, mas eu acho que tem um caminho, tem um caminho aí pela frente. Né? O que a gente busca ali na Amore, a gente fala que é o efeito VAPT. Né? Mais velocidade, ou assertividade, ou profundidade, ou tracionalidade, que é um neologismo ali até para fazer o VAPT funcionar, senão não tinha, né, o VAPT. Mas é muito isso, porque muitas vezes você não precisa necessariamente só fazer mais rápido. Você pode ter ao mesmo tempo, naquela mesma... Vai ser uma semana, não precisa fazer em 3 dias. Mas dá para ser mais profundo naquilo. Em vez de fazer um bench com 2 ou 3 empresas, vamos fazer com 20, 200, vou botar uma profundidade brutal. Fazer só no meu segmento, vou pegar segmentos análogos aqui que tem problemas similares, então tem mais profundidade. Ou com aquele monte de dados que já tem, talvez ao mesmo tempo, não precisa de velocidade, você é mais assertivo, né? Você mais... E a tracionalidade é importante porque, cara, dá tração, vai dando tração. Aí vai dando tração para as coisas acontecerem. Então a gente busca um pouco isso.
vi um post esse outro dia lá no LinkedIn, eu sou stalker de todo mundo no LinkedIn aqui. Você falando das vendas que vocês já começaram a fazer usando o IA, chatbots. Conta como é que tá a história. Porque, poxa, de novo, hotelaria é um processo complexo de venda. Como é que você automatiza a ponto de um chatbot começar a vender? Como é que funciona isso aí? Eu acho que tudo é importante quando você desenvolve um produto, mas mais importante do que tudo é o que você faz. Assim. Não é porque você está do meu lado, não, mas a gente pensa, meus times pensam muito em como que a gente vai soltar a jornada do cliente para os canais que a gente está desenvolvendo. Então, o primeiro passo, né, quando a gente pensou, a gente imaginou, temos que começar a falar de IA aqui no Grupo Tauá. Né? E o mais natural quando você vai trabalhar com IA é vendas ou é central de atendimento. Sim. Que é o que, se você fizer bem, provavelmente você vai ter mais ganho. Rapidinho. Então, no nosso caso do Tauá, a gente decidiu trabalhar vendas, criar um canal novo. Só que a gente não queria só criar um chatbot, mais um do mercado, que vende o que a gente já vendia do jeito que a gente vendia no e-commerce. Então, o primeiro trabalho que foi feito foi primeiro entender o dado que eu precisava para fazer isso acontecer. E se eu tinha isso organizado. Então, lá atrás, quando eu cheguei no grupo, a gente construiu todo esse arcabouço de dados e organizou toda essa informação. Fundamental. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi, vamos trazer um novo canal de vendas para o nosso cliente. Como é que ele gostaria de comprar? Então, a gente conversou com muitos clientes nossos, inclusive de eventos também. Teve cliente de eventos, cliente de lazer, para entender como ele gostaria de ter essa jornada. E antes de fazer a primeira linha de código, a gente desenhou exatamente como que essas conversas iriam acontecer. Tá? Então, porque você comentou super bem, Léo, vender hospedagem não é simples. Não é. Porque o cliente ele tem que conhecer do hotel, ele pode te perguntar sobre o hotel, são várias classes de quarto, cada quarto tem uma característica diferente, programação daquele período que ele vai estar, então tem um monte de perguntas que a gente tem que trabalhar. Então a gente desenhou super bem essa jornada. E você tem intermediários também aí, né? Tem agência, tem os players. Tem agência, tem os motores de venda, que inclusive falando um pouco da IA, a gente tem uma spin-off no grupo que está codificando com IA já. Tá? Com cuidado. Com cuidado. Ela não faz nada sozinha. Então a gente primeiro desenhou, pensou na jornada, aí a gente começou a desenvolver o nosso bot. Só que ele já está nascendo nativo, conectado com a informação que a gente tem do cliente hoje, que senão não faz sentido. O mesmo número, né? O mesmo agente que te vende é o agente que te faz o marketing digital. Então, a gente antes no Tauá também tinha N canais de comunicação diferente, de WhatsApp diferente. Então, você como cliente do Tauá, para falar com a gente, tinha 10 números. Então, também foi um dos objetivos, né? Vamos centralizar a comunicação com nossos clientes. E está dando super certo. A gente lançou em janeiro desse ano a venda. Ela já representa 10% do share de venda digital. Que maravilha, cara. Incrível. Então, a gente fiquei até surpreendido. Assim, a gente trabalhou num projeto para realmente ser um canal relevante do grupo. Mas muito rápido. Mas a gente não imaginava que ia ter um share tão alto de todas as nossas vendas digitais. E hoje, 80% da nossa venda é digital. Então, é uma receita super relevante para o grupo. Um projeto que a gente fez lá em 6, 8 meses e que todo dia a gente está mudando a jornada. Então, a gente acompanha, né, assim, onde que o cliente está entrando na jornada do agente, onde é que ele está parando, quantos clientes entram em cada caminho da árvore que a gente desenhou. Isso é muito bacana. E todo dia a gente muda. Então, e o bom é que é assíncrono também, você termina a hora que você quiser, né? Você não fica dependendo de um chat, por exemplo, você fica lá com uma pessoa te atendendo. Não fica. Aí o cliente, ele faz no tempo dele, e eu acho que isso está dando super certo. Então, e dentro do nosso canal, o que eu trago muito para o time, né? A gente quer atender bem o cliente. Então, a gente tem que ter todos os canais que ele quiser. Então, dentro do nosso agente, também ele pode conversar com um cliente, com um humano. A gente dá essa opção para ele. E o legal, aí falando de experiência e jornada, a gente está fazendo alguns testes, né? A gente tem uma central de reserva com bastante gente. Inclusive, o projeto de atendimento tem um projeto de IA para lá, para eles atenderem e venderem mais rápido. A gente tirou da raiz do nosso agente a opção de falar com o humano. A venda da central não diminuiu, mas o do agente disparou. Claro. E aí a gente falou, não, agora vamos fazer um teste na última campanha de colocar na raiz de novo, falar com o humano, para a gente testar o comportamento do cliente. O que aconteceu? A fila da central de reservas ficou gigantesca para a pessoa. Tinha 50 clientes querendo falar com cada um dos atendentes. Eles atendiam 10, entravam mais 50. Então, eram 1.000 clientes na fila para falar com a nossa central de reservas, que era uma fila que eles não tinham antes. Sim. O cliente agora ele está vindo pelo agente e está querendo falar com o humano também. E a gente, inclusive, agora tirou de novo para conseguir, porque a gente não quer que o cliente fique esperando. Claro, né? Então, claro.
é uma coisa muito dinâmica, mas é um projeto que está dando super certo e que a gente vai agora evoluir. A segunda etapa é fazer ela ser generativa e realmente conseguir conversar com o cliente de forma natural. Tá? Você falou de atendimento, a gente está caminhando aqui para o, infelizmente, final do nosso podcast. É sempre assim, quando a gente vê já passou o tempo, aquela confusão. Você falou de atendimento ao cliente, lembrei de um livro que eu li recentemente, até falei dele já aqui uma vez, que é Hospitalidade Racional, do Will Guedara, que ele é um dos sócios do Eleven Madison Park, que é um restaurante 3 estrelas Michelin, já foi o melhor do 50 Best também, e é sobre a obsessão absolutamente irracional mesmo de atender bem os clientes. E acho que é muito bacana ler, se você não leu, leia, acho que vale, todo mundo que trabalha com pensamento de produto e de servir, né, que tem essa aptidão de servir, tem que ler, porque ali tem todo o componente de um cara que ele tem uma obsessão, só que é um ser humano. Então é gente atendendo gente de uma lógica obsessiva. E como no final das contas, lendo o livro, a gente que está nesse mundo mais de produto digital, de tecnologia, né, de inovação, a gente fala, cara, mas isso aqui ele poderia automatizar, aqui poderia criar uma solução tecnológica, poderia amplificar isso aqui, mas ele foi sempre construindo a lógica com gente, o que é muito bacana também. Então essa é a minha dica, já dei aqui, repito essa dica. Vocês vão ganhar também aqui um livro do Cavallini. Me presta aqui, ó, a produção, traz o livro, produção. Vocês vão ganhar o livro do Cavallini, que já foi nosso convidado, que é incrível, meu guru para os seus próximos 1000 anos. Isso aqui é muito legal. Para quem tem filho, tem sobrinho, tem irmão mais novo, primo mais novo. É aqui, um manual para as profissões que ainda não existem. Isso aqui é muito bacana. Legal. Então, o Cava me sensibilizou, porque, de novo, lendo um post dele, ele falou, cara, você quer dar um brinde? A sua empresa quer dar um brinde? Pô, dá um livro. Vocês vão ganhar também uma camiseta, tá tranquilo, uma tote bag, tem um monte de coisa legal. Mas o livro é muito legal. Então, daqui a pouco eu entrego o livro para vocês. E aqui também tem uma coisa muito bacana que é sobre isso, sobre como é que a gente tem conversa sobre o que vão ser as profissões do futuro. É muito legal. Então, para fechar o nosso bate-papo, que foi incrível, faltou um monte de coisa para a gente falar, eu sei, mas não tem jeito. O algoritmo me disse que 40 minutos ninguém mais ouve o nosso podcast, então não tem muito jeito. O algoritmo falou. É culpa do Spotify lá que me fala que 40 minutos esquece. Queria fechar ouvindo de vocês duas coisas. Aí a gente vai fazendo ping-pong aqui. Primeiro, uma dica. Pode ser um livro, pode ser um podcast, pode ser um disco, pode ser um passeio, uma dica bem pessoal, assim, coisa que vale a pena dividir. Cada um dá a sua dica e depois cada um, aí sim, é o desafio tarifa, vai estar sempre o nome dele aqui, que é o que vocês dão de dica aí, de recomendação, de conselho para quem está ouvindo a gente, ou assistindo, porque a gente também está no YouTube, olha só. Por isso que a gente nem vai ter que se maquiar um pouquinho também, né? Começar a brilhar aqui. Mas quem está ouvindo, assistindo, o que pode levar na segunda-feira ali para o seu escritório, para a sua empresa, para a sua vida, como conselho. Então, pode começar, Fábio. Vamos lá. Eu queria dar dica de livro. Boa. Existem alguns, então eu vou falar mais o tema do que o livro em específico. Agora que eu estou nesse mundo de hotelaria, a gente acaba fazendo muito... Nosso benchmarking de onde a gente quer chegar é a Disney. Né? Todo atendimento. Inclusive, a gente fez um benchmarking, conhecemos a operação da Disney. Então, quem quer entender um pouco mais de hospitalidade, não é só hospitalidade, né? Como atender bem o cliente, como conhecer o cliente. Como cuidar bem do cliente. Como cuidar bem do cliente. Cara, excelente palavra. Eu recomendo que leia os livros, existem alguns, tá? Da Disney, de como a Disney atende o cliente, como ela se preocupa em entender e trazer o que o cliente quer. Muito bom. No momento certo. O presidente da Disney, ele escreveu alguns livros, né? Então, essa é a recomendação de leitura. Bob Iger, né? Bob Iger. Ele escreveu alguns livros super legais. O que foi e voltou, o que saiu sem não voltar. Precisou voltar. Voltou, saiu, tá lá. Precisou voltar. Então, essa é a minha recomendação. E o que eu levaria, o que a gente recomenda para o público levar na segunda-feira? Cara, a gente veio do varejo, né? Que tem toda uma forma ali de se trabalhar. E agora estou num mundo cultural totalmente oposto, que é a hotelaria. E o que eu estou aprendendo nessa mudança, né, de setor é que a gente consegue dar resultado com um clima super leve. Né? Isso é legal. Então, eu vou dar um recado, acho que um pouco mais para os líderes, mas serve para as pessoas, então, para todo mundo. Né? Pensa como você, principalmente como líder, é sua responsabilidade ter um clima leve de trabalho,
mas que não quer dizer não ter resultado. Então, não é leniência, é leveza. É leveza, né? Como que você... E principalmente assim, o que eu faço, né? Toda semana, a primeira coisa da minha semana é falar com meus líderes, Léo. Pra gente falar como é que foi o fim de semana deles, como é que tá a família, e depois falar dos resultados que a gente quer alcançar, o que a gente está fazendo, com as nossas metas. Mas a primeira coisa que eu indicaria era, chega na segunda-feira, puxa os seus líderes, traz um pouco de leveza para eles, sem esquecer do resultado, e pede para eles fazerem o mesmo com o time deles. Acho que você vai ter começar uma boa semana dessa forma. Excelente. Tá? Obrigado, Fabio. Muito legal. Muito Sobral, legal. conta aí pra gente a dica. Importantes. Sabe que, só fazendo um comentário aqui, eu acabei de comprar... Eu vou levar meu filho pra Disney para assistir o Mundial de Clubes. Porque eu Poxa vida, hein? Não me levar, não? Isso, você não tá adotando ninguém, não? Agora eu posso. Tô com tempo, demais. Né? E eu vou passar 2 dias na Disney com ele. Ele nunca foi, tal. Tem 7 anos. Ele nem sabe que ele vai ainda. O Joaquim vai saber. Tem um Joca lá em casa também. No aeroporto. Bonitinho, que demais. E eu fiz a reserva do hotel pelo telefone. Num parceiro da Disney, então. Ela pegou só o meu e-mail e eu falei assim, eu vou receber alguma coisa por e-mail? Ela falou assim, não, sua reserva já está no seu aplicativo. É isso aí. Eu abri com ela na hora e falei assim, não é possível, assim, esse nível de experiência é assim, uma coisa encantadora, assim, a conversa com a pessoa, o nível de esclarecimento que a pessoa tem, então você... mirar nesse modelo é incrível, né? Se a gente conseguir atingir 1/3 do que eles fazem, já está excelente. Eu queria dar uma dica de livro também, que não tem muita relação com o técnico do dia a dia aqui, mas tem mais relação com o comportamento e tal. É um livro que eu estava conversando com um amigo meu esses dias, é um livro de aeroporto, né? É o Café com Sêneca. Eu acabei de ler. Eu ganhei de um colaborador, do Lucas, ele é maravilhoso, enfim, toda hora ele me dá alguma coisa, enfim. E é um livro que fala sobre as cartas do Sêneca pro Lucrécio, enfim, e ele é sobre o estoicismo, né? Enfim, o modo de viver e enxergar a vida. Então, acho que é muito legal para a gente entender o mundo que estamos hoje, coisa de muito, muito tempo atrás, né? Enfim. Mas... Cara, isso é muito legal. No mais recente programa que a gente gravou, o Paulo Esperandio, que é o CMO da TIM, na dica dele, ele falou sobre que ele está estudando muito o estoicismo, né? Cara, que bacana essa super coincidência. Vou estudar também. Também. Não tenho mais jeito. Eu vou ler esse livro. É uma leitura rápida, assim. Eu li em 4 dias o livro. Porra, que demais. Eu li em 4 dias. Ótima dica. E segunda-feira? E segunda-feira eu vou acordar tarde, né? Porque no momento eu posso. Chupa mundo. Eu vou me empilhando de compromissos aqui, enfim, mas o que eu vejo que, principalmente para os times de design, embora a gente tenha falado da importância do design aqui para o dia a dia, para a construção do produto, tem uma parte ainda muito romântica que trava as equipes. Então, eu vou até ser um pouco contra aqui, né? Tudo aquilo que a gente prega, da pesquisa bem implementada, etc. Tal. Tem um tema que a gente estava discutindo muito lá no Boticário, que é sobre o básico bem feito. Sim. E às vezes você está num nível já de acurácia, um nível de evolução de time que você quer entregar tá pensando lá no futuro, etc. Só que você não está olhando para o teu presente e não está nem executando a pesquisa mínima do jeito que dá para você entregar as coisas mais rápido e com um nível de qualidade alto. Então, a minha dica é para que os times persigam o básico bem feito, porque isso já faz um super resultado e já gera impacto naturalmente para os times de design. Fantástico. Eu gosto de dizer bastante que acordou de manhã, quer mudar o mundo, põe 2 gotinhas no café de pragmatismo e vai trabalhar, porque é importante o pragmatismo, o método está ali para servir a gente, não o contrário. E, cara, dá para fazer muita coisa muito bem feito, com excelência e qualidade, mas também sendo um pouco mais eficiente, sendo um pouco mais pragmático. Não são elementos que se opõem, né? O pragmatismo com a excelência, muito pelo contrário. Então, excelente dica, sim.
O papo foi muito bom, né? Foi muito legal. Muito legal mesmo. Super obrigado, Fábio. Foi demais te reencontrar. Sobral, a mesma coisa. Tava te cobrando. Que bom que você veio. E, bom, espero que vocês tenham curtido. Corram lá no Spotify. Vejam aí também no YouTube os outros programas todos. Tá cada dia mais bacana o Podcast D. Super obrigado e até a próxima.